Sobre a emissão de carbono, a quantidade média emitida pelo agro, que pode ser controlado para evitar o efeito estufa. E sobre este assunto, eu converso agora com Henrique Pereira, diretor de consultoria da Way Carbon. Olá, Henrique, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Olá, Pedro. Bom dia. Agradeço o convite. A gente que agradece por ter aceitado o convite já nas primeiras horas do dia, falando sobre um assunto tão importante. Henrique, vamos começar falando sobre o desafio atual, né, do agro para reduzir as emissões de gases poluentes, né? Quais são essas metas, né, que cada vez mais estão audaciosas, né, e extremamente desafiadoras? Oi, Pedro. O desafio do agro, na verdade, né, que é um setor, apesar da sua imensa relevância econômica, ele continua sendo um setor muito fragmentado, né? A gente tem uma cadeia muito complexa de encadeamentos produtivos. Então, o desafio que a gente tem no agro hoje é um desafio de uma abordagem integrada, né, de uma abordagem sistêmica para redução de emissões, né? Então, por exemplo, se a gente olha a cadeia pecuária, a cadeia de leite, né, ou de carne, a gente deveria partir de uma visão desde a produção do bezerro até a produção em pasto, passando pela intensificação, né, até o abate, por exemplo. Então, o desafio que a gente tem hoje é que a gente tem produtores ou a gente tem indústrias, né, especializadas em frações desta cadeia produtiva, e o desafio hoje é trazer a turma toda para trabalhar em conjunto. Tá? Posso dar alguns exemplos, se você quiser. Ah, com certeza. Eu gostaria que você desse alguns exemplos e até mesmo quanto que o agro contribui para reduzir essas emissões. E aí você traz, Pedro, um ponto-chave, né? Porque o agronegócio ele é de fato muito emissor, mas talvez é o setor que tem uma das maiores oportunidades para entregar reduções de emissão para o país. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, na cadeia da carne, né, a oportunidade que a gente tem com, por exemplo, né, o manejo de pastagem, né, pastagens que são bem manejadas e produtivas, as oportunidades que a gente tem de integração pecuária-floresta, né? Então, são, por exemplo, duas medidas que são muito conhecidas, né, e dominadas no país, são tecnologias aí que já são utilizadas em algumas regiões, que geram oportunidades de redução de emissão e podem, inclusive, gerar oportunidades de acessar o mercado de carbono, né? Existem metodologias, existem procedimentos para que essas duas medidas, por exemplo, possam até trazer novas receitas para o setor. Na hora que a gente chega no confinamento, a gente tem hoje oportunidades de falar de nutrição animal, né? Já existem alguns produtos, já existem algumas tecnologias que contribuem para a redução, né, de produção ali do metano na fermentação entérica dos animais. Então, o que a gente tem visto é uma oportunidade muito grande, mas, de novo, que ela precisa começar no pasto, né, e chegar até o confinamento, né, no caso da pecuária de carne. Exatamente. E quais os projetos, né, são mais eficazes nessa jornada de mitigação de emissão de gases geradores aí do efeito estufa? Tá, o Pedro, eu gosto de falar de novo, né? O país ele tem muita competência, né? Ele tem muito conhecimento, ele tem muita tecnologia disponível. Se a gente pega na agricultura, né, dessas práticas que já são inclusive conhecidas aí da agricultura de baixo carbono, plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, hoje os alternativos, né, aos fertilizantes de base nitrogenada, né? Então a gente vê os organominerais, por exemplo, no setor sucroalcooleiro, né, a contribuição que esse tipo de insumo tem gerado para reduzir a emissão. Então, quando a gente olha para a agricultura, são algumas oportunidades. Na pecuária, né, os solos, no manejo de pastagem, a gente tem uma grande oportunidade aí, a gente tem discutido, né, com algumas empresas que fornecem tecnologias para manejo de pastagem, porque a gente tem uma super oportunidade, seja no leite, seja na carne, e essa oportunidade de integrar florestas, né? No caso do leite, por exemplo, trazendo até um benefício de saúde, de qualidade ali, de produção para o animal, né? Pelo sombreamento.
Então, assim, a cesta de alternativas é muito grande. Hoje, o governo federal, né, o Plano Safra, inclusive, ele inclui o financiamento das tecnologias de baixo carbono dentro do plano. Então, isso é uma visão já de trazer essa abordagem mais sistêmica para a produção agrícola nacional. Enfim, eu acho que a gente está falando, então, para poder resumir um pouquinho, né? Então, a gente está falando de muitas oportunidades nos solos, né? Os solos são como um banco, né? A gente consegue ainda incorporar muito carbono nos solos. E as oportunidades com a biomassa aérea, né? Com as florestas, com algumas produções perenes, por exemplo, além das boas práticas agrícolas e pecuárias, né? Que normalmente elas estão associadas à eficiência produtiva, né? A ganho de peso de carcaça, a ganho de produtividade de leite. Todas essas medidas que, na verdade, já são conhecidas do produtor, elas contribuem para a redução de emissão de carbono. Exatamente, inclusive até na nutrição, né? A gente tem conversado muito aqui com alguns veterinários, com várias pessoas de relação até mesmo tecnologias utilizadas na alimentação, utilizadas na forma de uma ampla visão na questão da saúde animal. E você falou recentemente, né, sobre essa questão da pecuária. Eu lembro que eu fui numa propriedade não faz um mês mais ou menos, e tem um projeto interessante sobre economia circular, que é a plantação de sorgo, mas a produção dentro do confinamento. Lá tem um projeto legal de genética, e dentro da compostagem, né, dentro do confinamento, eles retiram aquela compostagem, fazem daquele trabalho, né, junto com um processo com micro-organismos, junto com pó de rocha, até mesmo pegam de uma carvoaria em volta os resíduos e ali aplicam em várias montanhas ali de produção. Essas montanhas eles aplicam no solo e em cada lugar vão colocando ali o que necessita daquele solo. É um exemplo de economia circular, é um exemplo, né, de agricultura regenerativa, e como você pontuou também sobre essa importância desses incentivos cada vez maiores, principalmente do governo em relação ao Plano Safra, um Plano Safra mais verde. Nesse sentido, os produtores estão cada vez mais engajados em procurar diversas tecnologias, diversas técnicas de manejo para aplicar na propriedade, porque eu estava vendo nesse sentido, não precisa ser um grande produtor, né? Às vezes um médio, um pequeno também pode aplicar e também ter um resultado interessantíssimo na questão financeira e também no retorno ambiental, né? Perfeito, Pedro. E você trouxe outros exemplos aqui, né, que eu acabei deixando de fora. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o tratamento de dejetos, né, de maneira geral, quer dizer, no Brasil a gente tem esse histórico aí, inclusive dos projetos de carbono na suinocultura, né, então nas lagoas de tratamento de dejeto, basicamente, né, coletando esse biogás, aproveitando ele energeticamente numa caldeira ou num motor a diesel adaptado para gerar eletricidade com esse biogás. E hoje a gente vê, por exemplo, uma grande agenda de biogás sendo estruturada no país, né? Então, o agronegócio tem mais uma oportunidade aqui de contribuir, por exemplo, com um balanço energético diferente a partir dessa visão circular, né? Você trouxe outros exemplos. Na hora que a gente fala hoje de solos e de manejo, né? Hoje existe uma discussão sobre a utilização de biochar, né, que seria um carvão feito de resíduos que ele pode ser aplicado aos solos, que ele é um corretivo, que ele ajuda com a incorporação de carbono no solo, e ele é basicamente feito de resíduos da agricultura, né? Na carbonização, para os produtores que plantam eucalipto, né, que fazem carvão vegetal, também existem tecnologias que contribuem para a redução de emissão. Então, de novo, assim, é importante essa visão sistêmica, essa visão circular, porque, para mim, é o setor que tem aí a maior oportunidade, né? Não só para contribuir com os compromissos nacionais, né, de redução de emissão, que não são compromissos pequenos, né? O Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões em 37,5% até o final dessa década. E aí é um setor que pode contribuir muito e com muitos benefícios, né? Porque, de novo, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de redução de custo e a gente está falando de ganhos para o produtor rural. Exatamente, Henrique, né? E nesse sentido, né, como a gente está aqui, né, trazendo essas propostas e falando desse setor tão importante que é o agronegócio para a economia nacional, mas a gente vê o sucesso que foram esses programas, né? Tanto é que o Plano ABC teve aí sucesso nos seus 10 anos e criou então o ABC+,
né, que foi um sucesso, é uma continuidade daquilo que muitos produtores já estão fazendo há muito tempo, né? A gente vê muitas matérias que acabam mostrando alguns impactos negativos, ou até mesmo as questões, às vezes, que a gente contesta, mas muito a gente vê o lado contrário, né? E a gente vê, inclusive, produtores fazendo reflorestamento, produtores cuidando de água, né? Produtores de água, a gente até ouve falar esse termo. Então, são muitos exemplos que a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira, um dia inteiro, um mês inteiro, quem sabe, com exemplos, né? Que a gente estava falando, nossa, esqueci desse exemplo, porque realmente são muitas oportunidades que produtores pequenos, médios, grandes, enfim, todo o agronegócio consegue fazer e faz muito bem feito, inclusive é até exemplo lá fora. Rick, valeu pelo bate-papo, viu? Trazendo para a Obrigado, gente Pedro. esse panorama e a importância também de falar desses projetos, né? E principalmente como tem ganhado força cada vez mais, coisas que estão sendo feitas há tanto tempo e hoje a gente vê dando continuidade e ganhando uma musculatura ainda maior. Valeu, Henrique, um abraço para você. Maravilha. Obrigado, Pedro. Bom dia. Até mais.